Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia, agora com o último bloco. E nós estamos falando hoje sobre dogmas. E eu estava dizendo sobre o dogma da divindade de Jesus, que foi decretada no primeiro concílio da Igreja, em 325, abrindo um parênteses, dizendo que houve um concílio anterior, mas esse concílio, que foi no ano de 49 para 50, final do ano de 49, mas ele foi com os apóstolos, e que foi aquele que discutiu a questão da circuncisão obrigatória, porque Paulo, ele queria converter os gentios, os pagãos, sem precisar de circuncisão, sem precisar de o convertido tornar-se primeiro judeu para depois se tornar cristão. E havia um bloco seguidor de Pedro, não bem Pedro. Pedro, ele fica até meio neutro, mas o bloco que seguia Pedro em Jerusalém, ele queria que os que se convertessem ao cristianismo primeiro se tornassem judeus e fizessem a circuncisão. Não era bem Pedro, mas o bloco que tinha Pedro como líder. E Paulo era contra. Então, esse assunto foi discutido no primeiro concílio, mas esse primeiro concílio é entre os apóstolos. Então, ele não é bem um concílio como esse a partir de 325, 3 séculos depois, e que foi entre os teólogos e não entre os apóstolos. E esse dogma da divindade de Jesus, em 325, ele não tem o respaldo bíblico, que é exatamente o que eu falei antes. O que é dogma? São doutrinas que os teólogos criaram, imaginaram e que não têm o apoio da Bíblia. E por isso são doutrinas polêmicas. E porque são polêmicas, dividiram os cristãos. E a igreja, como era unida com o poder do Estado, toda poderosa, ela então decretou essas doutrinas como sendo dogmas. Ou seja, ninguém podia negar um dogma. Quem fosse contra um dogma era considerado inimigo também do imperador, do império, do poder civil. Por quê? Porque a igreja era unida com o império, ela estava de mãos dadas com o império, com o imperador. Então, essas doutrinas polêmicas, e que a igreja fez questão de confirmá-las, de mantê-las no cristianismo, elas viraram dogmas. Naquele tempo, quem negasse um dogma era degolado, como nem os islâmicos fundamentalistas do chamado Estado Islâmico, o EI, Estado Islâmico. Então, eles degolavam as pessoas que não aceitassem dogma. Ou, às vezes, as pessoas eram presas e torturadas, às vezes escapavam da morte, mas grande parte que não aceitasse um dogma morria degolada, uma grande parte. Agora, na Idade Média, mais tarde, aí surgiu a Inquisição. E a Inquisição queimava quem negasse um dogma, publicamente. Porque, às vezes, o indivíduo, lá no seu fórum íntimo, ele podia não aceitar um dogma, mas se ele falasse publicamente, se ele fosse, por exemplo, um escritor, um intelectual, e que falasse isso publicamente, ele era preso, torturado e morria queimado, colocado vivo na fogueira. Eu costumo dizer, fazia um churrasco de seres humanos vivos. Então, essa era a punição para quem não aceitasse um dogma na Idade Média. E a última vítima da Idade Média morreu na Suécia em 1856. Então, a Inquisição durou até ali, 1856.
Não está muito longe, não. Nossos avós nasceram nessa época ainda da Inquisição. Aqui no Brasil houve alguns perseguidos. E houve vítima aqui que morreu também na fogueira, embora seja um assunto não assim divulgado, a história deixa um pouco de lado esse assunto, mas e aqui também morreu gente, pessoas anônimas na fogueira. Agora, uma vítima que é muito conhecida, mas que não chegou a morrer na fogueira, foi o padre Antônio Vieira. Ele foi punido, recebeu advertências sérias, tanto da Igreja, do Vaticano, como também da congregação, ou melhor, ordem, porque os membros são numerosos, então não é congregação, é ordem. A ordem jesuíta, chamada também Companhia de Jesus. Então ele foi advertido pelo Vaticano e pela Companhia de Jesus a respeito de umas coisas que ele dizia que não estavam de acordo com os ensinamentos da Igreja e, no caso principalmente, que não estavam de acordo com alguns dogmas da Igreja. Então ele foi ameaçado, mas não chegou a ser punido mesmo por ser um transgressor das leis da Igreja Romana, das leis canônicas e, no caso, principalmente, de alguns dogmas. Mas, então, os dogmas são essas doutrinas polêmicas e que existem até hoje, foram impostos pela força, a ferro e fogo, e não pela lógica e o bom senso, como a nossa consoladora doutrina espírita ensina, fé raciocinada, nada de impor pela força, nada de dogma polêmico, não. Seguir o Evangelho, o que é muito simples, não há nada difícil. É difícil seguir, sim, mas não acreditar, não aceitar. Mas estamos chegando ao final deste programa, agradeço a sua audiência e fica aí na telinha o nosso ponto de referência para você apresentar algumas críticas ao programa ou algumas sugestões de assuntos que você queira que nós abordemos aqui. presenca@tvmundomaior.com.br. Repetindo, presenca@tvmundomaior.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa.